sou Paulo Roberto, sou líder do Grupo Concerto desde os primeiros dias de formação e a gente está hoje gravando um documentário comemorativo aos 25 anos de atividades ministeriais do grupo. Olha, eu confesso que eu tô radiante mesmo por você conseguir contemplar tudo aquilo que você idealizou se concretizando, sabe? E de uma forma tão especial, eu acho que tudo está sendo feito de uma forma tão... com muito sentido da adoração, entende? Tem muito detalhe, tem muita coisa sendo trabalhada, mas sempre a motivação é a adoração. Todos os dias em meu caminhar, nada temerei, só a ti, meu rei. Vens misericórdia em me renovar a cada manhã. Eu conheci o Grupo Concerto através da líder de louvor da minha igreja, no dia que eles apresentaram um CD Só por Tua Graça. E aquilo, para mim, foi como se eu tivesse, assim, as 2 horas da apresentação foram 2 horas no céu. E aí eu pensava, nossa, já pensou se um dia eu cantasse nesse grupo? Que loucura, jamais, né? Imagina, doida. Bom, eu diria que é uma alegria poder fazer parte do Grupo Concerto. Eu, mesmo tendo chegado agora, já vejo que o grupo tem uma longa trajetória, né? 25 anos não é pouca coisa. Inclusive, é mais do que a minha idade. Poder fazer parte disso, assim, de ver toda a dedicação do grupo, as gravações, né? Quando eu ouço as músicas do grupo no Spotify. Poder ouvir e sentir realmente o amor pelo Senhor e pela palavra, e pela música. E tudo isso junto é maravilhoso. Então, eu espero que o grupo permaneça ainda por muito tempo, possa continuar levando o evangelho para as nossas vidas, aqueles que cantam, e para a vida das pessoas também. Parece que tudo vem num filme, assim, em alguns minutos, né? Eu tinha deixado o Ministério de Música na igreja local. Eu tinha sido ministro de música nessa igreja por 12 anos. Nós recebemos uma ligação da ministra de música, que ela era de Curitiba, mas ela estava servindo numa igreja no Paraná, Igreja Batista do Parolim, querendo que eu levasse um dos grupos da igreja para celebrações de aniversário da igreja do Parolim. E aí a Mônica explicou que eu tinha deixado o ministério na igreja local. Ela então insistiu para que eu reunisse um grupo e que estivesse lá, participasse com um grupo, porque ela queria estar com a gente, queria orar com a gente, queria abençoar a gente. Começar um grupo, escolher um nome, né? Então, quando nós voltamos para São Paulo, o que a gente fez? A gente deu um tempo, assim, de, né, absorver o pedido daquela senhora, absorver não só o pedido dela, mas o que aconteceu ali, né? Aqueles momentos agradáveis que nós passamos ali na igreja. E foram várias pessoas que também vieram falar conosco. Então, se nós estamos para fazer algo, que Deus pudesse, né, nos ajudar, nos capacitar. Então, foi muito interessante nesse sentido. Daí nós paramos e nos reunimos como um grupo para decidir também o nome do grupo. Sempre tem muito cuidado, né, com o que a gente canta, né? E às vezes o que a gente canta a gente tem que viver mais do que cantar, né? Essa parte é complicado, que a gente fica, às vezes, será que eu realmente tô vivendo o que eu tô cantando? Por onde for, no meu viver.
nesses 25 anos, que mais me marca dentro do Grupo Concerto é a qualidade na música, na letra e também no companheirismo, né, dos nossos irmãos, né, o pessoal de naipe, quem não é do meu naipe, eu sou barítono dos outros naipes, também essa comunhão, essa amizade. Então, 25 anos eu acho que é uma história ainda, apesar de ser bastante tempo, mas ainda tem muito ainda, o Grupo Concerto tem muito ainda para contribuir para a música e para as vidas das pessoas. O Grupo Concerto para mim é um presente. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque é onde eu posso exercer o talento, o dom que Ele me deu, e de uma maneira assim, muito feliz, com amigos felizes, com pessoas legais, e glorificando o nome daquele que nos chamou, né? Então, para mim é uma experiência assim maravilhosa. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. A minha maior dificuldade, meu maior estresse não é ensaiar, não é carregar a doblô com os equipamentos e vai de um lugar, chega 2 horas antes, monta os equipamentos. Por muitas vezes eu tinha que levantar cedo e ir até o Jefferson, buscar o Jefferson, o equipamento ia no meu carro, a gente não tinha doblô, né? É difícil, mas nesse não é o estresse maior são os relacionamentos. Por várias vezes em 2006, nós tínhamos uma formação grande e de repente 12 componentes deixaram o grupo de uma vez só. Oramos, buscamos a Deus, lembro, nós ensaiávamos no Centro de Cultura Musical e nos ajoelhamos e perguntamos ao Senhor, Senhor, é hora de acabar. E Deus veio e naquele mesmo ano nós decidimos dar continuidade dentro das nossas limitações, dentro de falta de recursos humanos. E é engraçado que foi nesse mesmo ano que eu tinha colocado no meu coração, embora ninguém soubesse disso. Eu tinha colocado no meu coração que seria o momento final, a gente já tinha caminhado um semestre inteiro. E nós fomos cantar numa igreja na Zona Leste. E foi uma apresentação muito especial, uma apresentação de Natal. Nós cantamos, o pastor fez apelo, praticamente a igreja inteira foi à frente. A igreja inteira foi à frente. E aí o pastor pediu que os obreiros, os pastores, orassem com as pessoas. E o pastor veio ao meu encontro, ele me deu um abraço e ele sussurrou no meu ouvido: não desista, em nome de Jesus. E aí eu lembrei das palavras daquela senhora, dos primórdios do grupo, né? E eu não tinha comentado isso com ninguém ainda. Era algo entre eu e o meu Deus. Eu acredito que Deus fala de diferentes formas. E eu acho que essa foi uma forma que Ele encontrou de falar ao meu coração. E, de fato, a partir de 2006, 2007, os anos seguintes, foram anos muito abençoados. Nós tínhamos locado um heliponto aqui no centro de São Paulo. E na madrugada, a gente iria começar as gravações com o nascer do sol. Então a gente foi para lá de madrugada e a gente chegou lá, estava chovendo. A gente não ia poder fazer a gravação.
Então a gente pegou rodo, rapou a água lá do heliponto, tal, e ficou esperando. E aí a chuva passou, o pessoal da equipe falou, ó, vamos subir, vamos tentar gravar alguma coisa pelo menos, né? Que a chuva tinha passado, estava amanhecendo. E aí o Paulo falou pro pessoal da produção, olha, vamos nos posicionar aqui porque o sol nasce do lado de lá. Aí todo mundo deu risada, porque estava chovendo, né? E a chuva começou, a gente desceu, saiu todo mundo, daqui a pouco a chuva parou, a gente voltou e o sol saiu. E a música fala assim, pode a luz do sol não brilhar, tua palavra não irá falhar. Então assim, foi emocionante na hora, a gente cantando e vendo a ação de Deus naquilo que a gente tinha preparado. Deus, como é feliz aquele que a confiança está em ti. Toda a minha esperança coloquei no Senhor, que se inclinou para mim e ouviu meu clamor. E me firmou sobre a rocha. A gente teve vários momentos. A gente canta muito em aniversários de igreja. E um momento que marcou muito foi o ano passado, que a gente foi cantar numa igreja lá em Guarulhos. Nós fomos convidados para cantar nessa igreja. Era um culto normal de domingo. Só que quando nós chegamos lá, nós ficamos sabendo que um adolescente da igreja tinha falecido. E o velório foi na igreja. Tem uma história em específico que não me envolve, mas envolve uma das componentes e uma história que aconteceu numa apresentação. E quando eu lembro disso, eu acho que foi um momento especial para mim. Foi uma apresentação em uma igreja num domingo de manhã. Foi uma apresentação normal, nada saiu fora do esperado, tudo certo. E aí a gente costuma cantar uma música que chama Vem Dar Minha Vida. E no final da música a gente aponta para as pessoas, né? O amor de Deus é para você. E eu sempre cantei essa música fazendo um geralzão mesmo. O amor de Deus é para você. Eu apontava para várias pessoas. E aí no final dessa apresentação, a Ju, que é uma das componentes, sentou do meu lado na hora do lanche ali. Ela falou assim, Gabi, aconteceu uma coisa diferente hoje. E na hora que nós estávamos cantando lá em cima do púlpito da igreja, era um púlpito bem grande, um palco, o caixão foi entrando dentro da igreja. Então aquilo foi muito marcante. Você ter que realmente viver aquilo que a palavra de Deus fala sobre a esperança, né, da ressurreição, e confortar aquela família que estava ali e os irmãos, enfim. Então aquele momento foi bem marcante. Uma irmã, depois da apresentação, me entregou um bilhete e ela deu o bilhete para eu ler. E no bilhete falava que essa moça ela estava pensando em sair na igreja, ela não via mais motivos para ir para a igreja, ela estava bem assim afastada. E quando a Ju cantou a música Vem Dar Minha Vida, apontou direcionalmente para ela, ela sentiu que o amor de Deus era para ela e que ainda era, mas o amor de Deus sempre foi para ela, né? E aí a partir daquele dia ela sentiu muita vontade de voltar, de se reconciliar. E eu falei, poxa, uma apresentação que pra gente, assim, por fora pareceu tão simples, mas pra aquela pessoa foi tão especial. E aquilo me tocou mesmo. E aí, desde aquele dia, toda vez que eu vou cantar Vem Dar Minha Vida, eu escolho uma pessoa específica e aponto pra ela, porque eu sei que isso faz diferença. Nosso escudo
setembro de 2023 foi muito difícil para mim. Muitas coisas estavam acontecendo na minha vida. Muitas coisas tristes, assim. E entrar no Grupo Concerto foi como se Deus estivesse falando: calma, ainda tem coisas boas. E eu tô te dando uma coisa boa para você aproveitar. E a qualidade musical do grupo, o acolhimento do grupo, as letras principalmente, falam muito ao meu coração. E eu consigo verdadeiramente exaltar o nome do Senhor por meio dessas músicas. Então isso mexeu muito comigo, foi muito bom para mim. Sim, para mim a parte mais marcante foi nossa primeira apresentação que nós fizemos lá no Adventista, né? E naquele dia a gente se apresentou com bastante tensão e o Paulo estava passando mal naquele dia com cálculos renais. E nós aguentamos firme ali, fizemos a apresentação e depois da apresentação ainda corremos para o hospital para socorrer o Paulo, porque ele estava com muitas dores, mas a apresentação foi perfeita e foi uma alegria de estar ali participando do primeiro evento com o Grupo Concerto. Com o grupo, eu sinto que eu consegui cumprir um pouco do meu propósito, além das paredes da minha igreja. Então, estar sempre ensaiando e se apresentando em igrejas diferentes, poder conhecer outras denominações, outras pessoas, participar de momentos de celebrações de outras denominações, sabe? Mostrar que a gente é um povo só. Então, para mim, isso é bem marcante, é o que me motiva a continuar. Eu acho que uma mensagem direta para o grupo é porque, mesmo estando há pouco tempo, a gente consegue perceber a dedicação, a alegria e a união que o grupo tem, que ao longo desses anos foram sendo formadas, né? Então, é uma coisa que eu achei bem legal desde que eu entrei, eu consigo perceber a intimidade, a aproximação, o apoio que uns têm pelos outros. E eu acho que uma coisa que o grupo deve tentar manter é, além dessa alegria de estar juntos, do apoio um para os outros, é o ânimo, a determinação, porque a gente sabe que são vários desafios, né? Seja desafio para estar presente, para aprender as músicas, ou em situações pontuais que acabam acontecendo, mas eu acho que é sempre manter esse ânimo, alegria e também lembrar por que a gente tem feito isso, né? Porque mesmo nos momentos difíceis, nós acabamos sendo instrumentos para poder servir a Deus da melhor forma possível, né? É sempre um prazer, né? A gente tá junto, né? Vencendo os desafios, né? Vivendo as alegrias e vendo também as tristezas, e eu acho que cada momento é único, então a gente tem que aproveitar esse dia para comemorar, para agradecer a Deus, né? A oportunidade de estar juntos, vivos, cantando e adorando ao Senhor. Acho que esse é o principal. Eu diria que o Grupo Concerto existe até hoje, não porque nós cantamos lindas músicas ou tentamos fazer coisas diferentes o tempo inteiro, com novas, né? Até mesmo com novas tecnologias. Hoje a gente está aqui gravando com uma pessoa tão especial, o Dan, mas eu creio que Deus tem um propósito para todas as coisas. E 25 anos, eu costumo dizer assim, que não são 25 dias, não são 25 meses, são 25 anos. 25 anos que com certeza, pelo menos nas apresentações que eu tive, eu penso que eu pude alcançar alguma vida. Eu não consigo acreditar que em alguma apresentação eu não alcancei algum coração. E Deus tem um propósito, além daquilo que a gente possa ver, que os nossos olhos possam enxergar. Então Deus tem um propósito para todas as coisas. E o ministério, ele caminha mesmo sem nós, né? Quantas vezes eu também não pude estar numa apresentação. E às vezes até mesmo depois assistindo, a gente vê como Deus trabalhou mesmo não estando ali. Quantas vezes eu também estive cantando do banco porque eu não estava bem. Eu tive vários momentos assim. Mas Deus sempre prepara aquele momento para você. E eu não sei se hoje você que está aqui já ouviu falar do Grupo Concerto, ou se você também já participou do Ministério Grupo Concerto. Que você possa ter um coração agradecido se você já participou, porque nem tudo é flores, porque também estaríamos mentindo, né? Mas também nós fomos chamados para esse ministério e Deus nos capacitou até agora. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. Seguirá, Senhor.
alguns anos atrás que eu assisti a apresentação do Grupo Concerto, aqui mesmo lugar do Auditório Guga Bossa. E quando eu estava assistindo essa apresentação, com a iluminação, um grupo dedicado, com libras, isso me emocionou tanto e deixou com uma vontade, um dia, se Deus quiser, e poderemos estar juntos para louvar o Senhor. A expectativa do coro é grande. E também eu gostaria muito, alguns membros que não conheciam, que o trabalho do Grupo Concerto, gostaria de aproveitar que esses membros que reconhecem esse trabalho e possa engrandecer esse ministério, não chegando aqui somente 25 anos, mas muito, muito mais tempo para frente. Eu creio que o Grupo Concerto foi a ferramenta que Deus usou para que eu permanecesse em pé. E tem uma música que eu compus que fala exatamente isso. Só pela tua graça, minhas lutas vou vencer, só pela tua graça. Eu desfruto das bênçãos do meu Deus, do privilégio da companhia do meu Deus. Então, o Grupo Concerto, creio que até hoje foi bênção na minha vida. Foi bênção na minha vida. E eu agradeço a Deus porque ao longo de todos esses anos, Deus levantou servos que foram bênção nas nossas vidas, né? E cada um, de uma certa forma, deixou impressões digitais nas nossas vidas, né? E a minha oração é que as nossas digitais também permaneçam na vida daqueles que passaram pelo grupo. E isso é tão verdade que a grande maioria das pessoas que passaram pelo grupo, hoje exercem liderança nas suas igrejas na área musical. Então eu fico feliz por isso, de ver pessoas que chegaram do nada, sem ter conhecimento nenhum, sem ter experiência nenhuma, e hoje exercendo liderança na área da adoração. Eu acho que isso não tem Mastercard que pague, não tem preço que recompense isso, né? De você saber que você está formando gerações futuras para exercer a liderança. Nós vamos passar, né? Mas são as gerações futuras que vão permanecer, a igreja vai permanecer, e acho que o Grupo Concerto tem essa missão. Acho que vale a pena comentar. No dia do Mackenzie eu estava pensando nisso, 25 anos. Nós temos hoje no grupo jovens que nem tinham nascido quando o grupo foi formado. Alguns jovens que têm 23, 24 anos, o mais novinho tem 21. E aí eu lembro do Salmo 145, que ele fala: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eu acho que isso expressa o Grupo Concerto. É de geração em geração ao longo de 25 anos e continuará enquanto Deus estiver à nossa frente, enquanto Deus nos der força, nos der saúde e a confirmação da vontade dele com relação à continuidade do ministério. A obra não é nossa. Somos todos servos e nada além do que servos. A obra é do Senhor. Para mim é um enorme prazer fazer parte do Grupo Concerto e hoje, em especial, celebrando 25 anos, que seja um marco na sua vida que está assistindo esse vídeo. Se estiver vindo aqui assistir a gente prestigiar nessa data que fale ao seu coração, assim como falou ao nosso ao longo de todos esses anos abençoados. Tchauzinho! Para mim tem sido um tempo de muitas bênçãos, aprendi muito, tenho só a agradecer a Deus por isso e espero que nesse dia, que completamos 25 anos, você também seja abençoado com todo esse repertório que nós iremos apresentar hoje. Vamos louvar e exaltar o único que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. E como diz no Salmo 13:6, louvarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. É isso, um grande abraço a vocês. Pessoal, uma honra, um privilégio participar desse grupo, de aprender e crescer junto com vocês, de pessoas tão
excelentes e também tão dispostas a servir a Deus. Então, muito obrigado a vocês por adorarem a Deus e continuarem gastando suas vidas e se deixarem gastar em favor do reino de Deus. Meu Bom Pastor, e fala sobre como se fosse uma ovelha que ela se sente perdida, ela se sente desamparada, mas ela se lembra que o Senhor está com ela o tempo todo. Então, mesmo que venha o sentimento de desespero, mesmo que ela por algum momento tenha alguma dúvida, logo ela se lembra que o Senhor está com ela o tempo todo, está do lado dela, e que Ele é o caminho eterno. É outra dimensão, né? É maior, então você tem que se adaptar. Então, assim, tá sendo uma experiência legal, um desafio, né? Dá uma tremedeira, mas o Senhor vai honrar, aleluia. Então é isso, altas expectativas. Eu quero deixar para as pessoas que forem assistir até esse vídeo futuramente, para que o coração esteja aberto, né? Acho que a mensagem que vai ser transmitida dessa programação, ela é muito especial, muito importante. Além de ter sido preparada com carinho, ela tem um impacto muito forte e para você que estiver assistindo aí, não sei quantos anos depois, que você possa ainda ser abençoado por essa mensagem com o mesmo sentimento que a gente está sentindo agora. Eu acho que é isso.